Olá, boa tarde, programa Fino Trato com vocês. Eu tenho aqui o prazer de receber aqui em nossos estúdios Marli Arruda. Olá, Marli, tudo bem? Olá, Mara, boa tarde, tudo bem? É um prazer enorme ter você aqui. A Marli é psicóloga, é coach com 18 anos de experiência, palestrante, escritora, enfim, tem uma vasta carreira e vai nos contar um pouquinho do comportamento corporativo, vai esmiuçar para nós um pouco do mundo corporativo. E falando em mundo corporativo, eu quero agradecer um dos nossos colaboradores, que é o BNI. O BNI, para quem não sabe, é a maior e mais bem-sucedida rede de business networking do mundo. Estamos presentes em 62 países há mais de 30 anos. E para falar um pouquinho do BNI, rapidamente eu vou contar no final uma revista que está nas bancas, Meu Próprio Negócio, onde foram destinadas nada menos do que 7 páginas à questão do business e networking, a importância hoje do networking empresarial. E outras revistas como a Exame, PME, que eu vou mostrar no final da entrevista. Antes a Marli vai nos contar os segredos do mundo corporativo, não é, Marli? Sim, vamos lá. Com certeza. Marli, hoje, vamos falar um pouquinho de liderança, que acho que é um tema bastante em voga hoje. Qual é hoje a questão da liderança, um antes e um depois? Que momento estamos na questão da liderança corporativa? Mara, primeiro eu quero agradecer, o convite e falar assim, que a liderança mudou bastante, né? Não se lidera mais pessoas como há 20 anos atrás. Eu acho que o líder hoje, ele tem que ter uma dinâmica muito ativa para poder lidar com a demanda hoje das pessoas, né? Com a rapidez, redes sociais, inteligência, o comportamento mudou. Então a liderança também tem que estar acompanhando isso, dessa nova forma que as pessoas trabalham hoje, né? Hoje se fala no líder servidor. Quem é o líder servidor? Olha, o líder servidor, imagina a cena, uma pessoa com um avental, né? Servindo mesmo o outro. Interessante essa comparação. Essa comparação, né? Você está com um avental porque você está servindo o outro. E o líder servidor, ele tem que ter essa mentalidade de que ele está ali para servir o outro, para que o outro, não o colaborador no caso, dê o resultado que ele precisa, né? Que a empresa precisa. Então ele não pode mais achar que o outro é aquele subordinado dele. Ele é o servidor do outro. Então, assim, ele consegue ter um relacionamento bom com esse colaborador, com esse liderado, e aí sim ele consegue os resultados que a empresa precisa. Então, o líder servidor é aquele que vai se abrir um pouco mais, né? Tem uma visão mais ampla do ser humano. Acho que isso que é o importante. Marli, nessa questão do líder servidor, eu gostaria que você mostrasse um pouquinho o outro lado, a questão do liderado. Ele está preparado para ter um líder servidor ou ele confunde muitas vezes os papéis? Estamos numa transição de mercado. Qual é a posição hoje nessa questão, dentro dessa questão corporativa? Porque muitas pessoas, acredito, que não estejam preparadas, dependendo do nível da pessoa, nível social, cultural, para essa nova liderança, esse novo approach de mercado. Como é que é o liderado, a postura do liderado com esse novo líder? Como eu falei, servidor, é o oposto do chefe, não é? O que mandava, o que obrigava, o que ameaçava. Como é que é a posição do liderado? Boa pergunta. O liderado, ele pode até confundir. Porque o líder servidor é aquele que realmente está ali para ajudar, para orientar e para trazer resultados junto com o colaborador. E o liderado, ele pode achar que o líder servidor, que tem uma postura mais amigável, uma postura mais humana, ele pode confundir que é um amigo. Ou com fraqueza. Ou como fraqueza também. Falta de liderança, de voz, de comando, de pulso, enfim. Exato. E aí é complicado, porque aí a relação fica... gera algum atrito na relação. Mas quando ele percebe, o liderado, que o líder, não tendo essa voz, né, firme, forte, de pulso, mas consegue resolver, consegue lidar, né, com as adversidades do dia a dia, do trabalho, aí ele começa a entender o que é um líder servidor. Ou seja, através de resultados. Através de resultados, né? Através de resultados, Mara, bem colocado. Ou seja, ele passa a respeitar uma vez que ele vê no outro resultados que talvez ele não conseguisse sozinho. Exato. Ou admirar esse outro, esse líder. É um novo momento, sem dúvida. Quando eu falo um novo momento, embora já tendo quanto tempo, temos tempo já, algum tempo, a questão do monge executivo, que toda aquela abordagem, que eu acho que foi um grande marco nessa história, pelo menos no Brasil. Foi.
Acho que faz mais uns 20 anos por aí, né? Alguma coisa assim. Mas isso é pouco em termos de mercado ainda, porque a história é lenta, né? As transições não são feitas imediatamente, existe todo um período de adaptação, principalmente num país como o nosso, que é um país latino, onde a figura do chefe, nós ainda temos, muitas pessoas, nas mais diversas áreas, ainda temos resquícios do período da escravidão, onde se espera que o líder, é meio inconsciente isso às vezes, né? Principalmente linha de montagem, não sei, eu acredito que você tem experiência em fábricas, grandes empresas na parte de montadoras, etc., como a gente conversava, e você colocou para mim, eu acredito que, mas está se evoluindo. Está se evoluindo e a tendência é essa, porque tanto líder como liderado, eles têm que ter essa sintonia de trabalho, senão não dá certo, né? Então, até vou rapidamente contar um case assim que eu acho interessante. Eu estava semana passada conversando com um líder e ele disse assim, as pessoas precisam se reciclar, né? As pessoas precisam melhorar. Eu, depois dos meus 50 anos, eu fui aprender a mexer com computador, né? Hoje eu mexo nas redes sociais. Com 50 anos eu faço muitas coisas. E aí, só eu e ele, eu disse assim para ele, pois é, e você precisa se reciclar no trato com as pessoas, porque mudou, né? Então, da mesma forma que você foi buscar conhecimento técnico, você também tem que buscar um conhecimento para lidar com o novo, né? Com um perfil de uma nova pessoa hoje no mercado de trabalho. Ele, eu não tinha pensado por essa forma. É impressionante, né? As pessoas buscam e vão atrás, investem seu tempo, recursos de tempo, dinheiro, em relação à tecnologia, novos conhecimentos, e se esquecem do principal, que é o capital humano. Não é? O capital humano que é a força motriz de tudo isso. É verdade. E o objetivo final. Se você olhar a escala de trabalho, você vai perceber que se faz, se trabalha, se produz para o ser humano. E muitas vezes ele é deixado no segundo plano nesse momento de buscas de novas iniciativas, novos projetos, né, de inovação, tecnológicos, etc. E a pessoa, não é, Amália? E o trato pessoal, inclusive, a gente também comentávamos em off, a questão de demissões no mercado corporativo, oriundos de comportamentos inadequados. Como é que é isso? Como é que é isso hoje? Antes disso, vou te fazer aquela colocação. Dizem que o profissional ele era contratado antigamente pelo QI, né? O coeficiente intelectual, mas ele é demitido pelo QE, o coeficiente emocional. O quanto ele sabe ou não lidar com as pessoas, lidar com o outro, enfim, ser um servidor. É verdade, Mara. Isso aí é muito corriqueiro, acontece bastante mesmo. As pessoas, elas são admitidas, né? Peter Drucker já dizia, as pessoas são admitidas pelos seus conhecimentos técnicos e demitidas pelos seus comportamentos. Então, a pessoa é muito boa, ela investe muito bem em tecnologia, mas na hora de se relacionar com o outro, ela não sabe. Baixa tolerância. Baixa tolerância. Baixa tolerância, né? Tem bastante orgulho, eu sei mais, você sabe menos, né? O ego, né? Questões do ego. Questões do ego. Então, como o ego acaba com carreiras, eu fico impressionada. Acaba, Mara, acaba. Eu tenho muita dor disso, porque pessoas boas, você vê talentos assim maravilhosos, mas a pessoa não sabe lidar com o próprio talento. Né? Ela tem meio soberba mesmo, né? Vamos contar um pouquinho para os nossos espectadores essa questão desse ego, porque falar ego às vezes fica meio confuso. Vamos traduzir para eles? Vamos. Né? Então você falou em soberba, também queria acrescentar, assim, falar aquela questão do orgulho, do não voltar atrás, do não reconhecer o erro, de ter que estar sempre certo. Comente um pouquinho conosco para que a gente possa, assim, porque é um fator tão importante quanto a capacidade intelectual da pessoa, a capacidade de trabalho, a questão do comportamento. E esse ego orgulhoso, arrogante, prepotente, dono do mundo, ele faz com que carreiras maravilhosas sejam desperdiçadas. É verdade, Mara. E eu tenho, assim, acompanhado, porque eu faço treinamentos, eu faço coaching, então, e observação também, né, como um todo. Então, o que eu vejo? As pessoas estão pouco, né, quase nada preparadas para lidar com frustrações, por exemplo. Sim. Né? O ego é tão aflorado, dominante, porque ela não consegue lidar com frustração. Pessoas que não conseguem lidar, por exemplo, com um líder é mais novo que ela, né? A idade, faixa etária é mais nova. Então, assim, são vários fatores que o mercado, o mundo corporativo nos impõe e a pessoa não está preparada para lidar com isso. Então, ela foi muitas vezes, né, como você falou, indicada para os cargos, foram crescendo por conhecimento técnico, e quando ela está... Isso não só um nível gerência ou de diretoria, liderança, mas eu falo qualquer profissional. Quando ela está num patamar, né, que está numa ascensão de carreira, ela não sabe lidar com as frustrações, com os problemas. Então, ela fatalmente é demitida,
tem uma pesquisa já comprovada, as pessoas são demitidas pelo comportamento. E são pessoas, muitas vezes, as mais brilhantes, são pessoas que já, às vezes, um estado de viver, uma vivência própria que vem desde a infância. Então, a pessoa já cresce. Nossa, como ele é inteligente, como ele é brilhante, ele ou ela. Então, já cresce com aquela autoimagem. Quando chega num ambiente, se ela for ter uma carreira solo e for realmente brilhante, ok, é um ponto. Agora, dentro do mercado corporativo, onde ela tem que interagir, a questão das equipes, isso cria dificuldade muito grande para essa pessoa, porque ela começa a ter frustrações, muitas vezes é demitida, porque o mercado não aceita mais esse perfil. Não aceita. Não aceita, o mercado não aceita esse perfil. É verdade. E é interessante que, assim, na vida pessoal, né, a escola, a faculdade, a vida pessoal, ela tem um perfil que lá ela é tolerada. Uhum. Né? A família não vai abandonar, né? A Com faculdade certeza. não vai expulsar, depende do caso. Então, ela é tolerada. E quando chega no mercado de trabalho, essa pessoa também acha que vai ser ou tem que ser tolerada, que as pessoas têm que gostar delas daquele jeito. Né? Esse é o grande engano. Esse é um grande problema, né? Um outro fator que gera muitos problemas também nas empresas, Mara, que eu vejo, e gera demissões também, é as pessoas, isso é do ser humano mesmo, né? As pessoas quererem mudar umas às outras. Sim. Não aceitar. Falta de respeito, de saber lidar com as adversidades. Exato, né? Então, com as diferenças. Com as diferenças. Então, eu não gosto da pessoa porque ela fala de certa forma, ela toma postura assim, ela tem que ser desse jeito, ela tem que ser... Aí vira... E é a diferença que faz o que compõe o todo melhor, não é? São as diversidades que... A diversidade. Então, respeitar o outro, Sim. a ideia do outro, aquilo que ele tem a agregar, isso é um diferencial muito grande. Mas na questão, como comentávamos do ego, o ego se sente ameaçado com o talento do outro. Quando a pessoa não é firme, centrada, bem resolvida, o talento do outro incomoda. Porque, na verdade, não é o outro que incomoda, é ela que está frágil. É ela que não tem confiança em si, nas suas capacidades, que são diferentes, habilidades diferentes da do outro. E essa somatória é que faz esse todo melhor. É verdade, Mara, bem verdade, né? O brilho do outro ofusca. Ofusca, né? Ofusca a pessoa quando ela não tem. Ofusca a pessoa, e aí eu sempre vou achar que o outro é arrogante, o outro não é metido, não é legal, o outro, mas o que você falou, não me percebo, né? Sim. E aí uma coisa interessante que eu acho que o profissional, aí o ser humano, mas vamos colocar dentro do profissional, o autoconhecimento. Com certeza, isso é fundamental. É fundamental, Mária, porque quanto mais a pessoa se conhece, mais ela sabe lidar com as dificuldades. Né? Tem estrutura para isso, não é? Tem estrutura para isso. Uma casa, eu costumo comentar uma casa. Se ela tiver um alicerce forte, não é qualquer chuva, qualquer vendaval que derruba. Agora, se ela tiver construída na areia, basta uma ventania. Basta uma ventania. Basta uma ventania. Então, a dica é os profissionais procurarem autoconhecimento para lidarem com as adversidades do mercado de trabalho. E o coach ajuda muito, não é? Ajuda, Mara, ajuda bastante. Né? Vai emergir ali coisas, tanto você conhecer melhor o teu lado mais fraco, né? E do teu lado forte. Também as suas fortalezas. As suas fortalezas. Com certeza. E aí você constrói um castelo alicerçado com uma base firme, forte, encara e sabe lidar. Né? E até reconhecer que o outro, às vezes, é melhor que você. Né? E querer aprender com o outro. Né? Isso que é o diferencial. Marli, eu quero falar rapidamente, nosso tempo aqui é limitado, do seu livro... os segredos para o sucesso pessoal e profissional. O que você conta aqui? Pois é, esse livro, eu sou coautora, né? Tem vários outros escritores que escreveram. Eu escrevi a diferença do ser e ter sucesso, Mara, que eu acho que é muito interessante. A pessoa que tem sucesso é efêmero. Passa rápido. Com certeza. Né? É uma carreira efêmera. A pessoa que é sucesso, no verbo ser, Sim. é uma pessoa com essência, com alicerce, é uma pessoa que consegue construir bons relacionamentos interpessoais. E que se dá bem, às vezes, se a pessoa tem sucesso naquela área, se ela tem sucesso, se ela não é sucesso, ela muda de área, ela fracassa, entre aspas. E a pessoa que é sucesso, ela se dá bem em qualquer área. Isso, bem colocado, Mara. Ela se dá bem em qualquer lugar, porque é dela. É dela. O local que ela for, ela vai levar o que ela realmente é. Exato. Então, ela pode mudar de cidade, de carreira, o que for.
é ela. É ela. E esse ser ela, ou ser, né, é construído através de trabalho de autoconhecimento, como você tão bem falava. Autoconhecimento, buscar ajuda, reconhecer falhas, reconhecer Estar que o aberto, outro... não é? Estar aberto Para para mudanças. mudanças. É isso. Então a pessoa tem que ser sucesso, né? Não ter, porque ter é efêmero. Com certeza. Né? E passa muito rápido. Marli, eu queria fazer uma última pergunta para você agora, agradeço a sua participação aqui. Me fale rapidamente, você também é membro do BNI na região do Grande ABC, é isso? Sou, Mara, sou da região de São Caetano do Sul, Ok. né, da Grande ABC. Já estamos lá nesse grupo quase 2 anos. Sou uma das precursoras do grupo. Né? Vim até com o bottom hoje aqui, ó, do BNI. O que é o BNI na sua vida? Qual a diferença que o BNI como empresária fez em sua vida? Ampliou minha visão de mercado, de negócios, meu marketing melhorou, os relacionamentos, indicações, né? Você conseguir passar a indicação do membro lá do BNI para um cliente conhecido, receber essas indicações. Então eu acho que eu tenho assim um marco, né? Minha carreira antes BNI e pós-BNI. Então eu posso dizer que o BNI mudou bastante meu ponto de vista de negócios. Né? Okay. Eu até escrevi, eu sei que não vai dar tempo, mas sobre o BNI. Nós vamos contar isso. Né? Talvez não hoje, mas não uma hoje, outra oportunidade, com certeza. Sim, divulgar o BNI, né? A gente está sempre falando, divulgando, convidando as pessoas para participarem, porque realmente é uma metodologia fantástica, Mara. Para finalizar esse nosso bloco, o BNI, como eu mostrei para vocês, nessa revista que está nas bancas, Meu Próprio Negócio, ele é citado como sinônimo de combate à crise. Então, porque os empresários se juntam, se reúnem, trocam referências e se apoiam mutuamente. Isso torna uma rede de segurança no momento de crise, não é? Então, quero agradecer você, membro do BNI, que veio aqui trazer, elucidar sobre esse ponto tão importante e já está convidado para voltar outras vezes. É sempre um prazer ter você aqui, uma pessoa super agradável. Deixa o seu contato, um site, enfim. Bom, eu estou nas redes sociais como Marli Arruda. Okay. Tenho meu site, marliarruda.com, Facebook, Instagram. Então, procure Marli Arruda, vão me achar. Marli, eu agradeço a sua presença mais uma vez e esse nosso primeiro bloco fica por aqui. Eu aguardo vocês. Até já.